Do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 3, leremos do versículo 1 ao versículo 15. Leitura longa, porém necessária para a mensagem que temos, que está subordinada ao tema: o Evangelho não é cultura inútil. Em o nome do Senhor Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Senhor, eis-nos aqui, fala poderosamente ao nosso coração, esclarece a nossa mente, que nesse tempo de registros mentais ocupadíssimos, os teus filhos saibam como colocar neste arquivo mental o que é realmente de importância. Nós vivemos num tempo de muita informação e nós vemos mensagens liminares, mensagens subliminares, e tudo isso está fazendo com que as pessoas estejam totalmente encharcadas de informação inútil, de cultura inútil. Esclarece a mente do teu povo, baseados, nós falaremos na tua palavra para encarar de frente um problema do nosso século, do nosso tempo. Em nome de Jesus, amém. Podeis vos assentar, que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. O que você coloca no seu arquivo mental? Eu enfrentava alguns problemas quando era diretor do seminário ou professor. Na hora de nós montarmos a grade curricular, enfrentávamos algumas críticas destrutivas quando falávamos de não admitir dentro de um currículo cultura inútil.
O que é cultura inútil? Aquela que não vai te servir para nada. E eu fui repreendido mesmo, duramente, por alguém que era o cargo máximo da nossa organização, inclusive da parte cultural da igreja, dizendo que ele não sabia dar aula a não ser de cultura inútil. Eu falei, então, não é verdade isso. Nós precisamos analisar bem o que é cultura, aquilo que vai servir. Nós não podemos submeter um aluno, um seminarista, a um tempo de acúmulo de cultura inútil, de informações que não serão úteis na execução, né, do sacerdócio. E havia sempre aquele debate, o que é realmente cultura útil e o que é cultura inútil. Isso tem base na palavra totalmente. Jesus é o legislador, Jesus ensina tudo. Jesus é o grande ensinador, ele é o pedagogo dos pedagogos. E ele, na condição de legislador, ele se pronuncia algumas vezes, principalmente nesse diálogo que ele tem com Nicodemos, um príncipe de Israel, um príncipe que era do partido dos fariseus. Não só nos nossos tempos, mas nos tempos de Israel, haviam os partidos, lá as facções. Então, fariseus, saduceus, essênios, herodianos, zelotes, sicários. Então, tinha tantos partidos. Mas os fariseus, eles tomavam conta, como diz a história do pedaço, né? E qual era a grande característica dos... Ainda existe esse povo ainda hoje, né? O farisaísmo contemporâneo, que complica o descomplicado. O evangelho era muito simples. Então, um fariseu, ele resolvia indicar alguém para ser escriba. E esse escriba, que seria um intérprete da lei, um doutor da lei, ele teria que estudar um cursinho assim rápido, né? De 40 anos. Estudavam 40 anos para serem intérpretes da lei. E o TCC deles era saber a Torá, ou seja, o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, de cor. Bonzinho, né, esse trabalho de conclusão de curso. E só que eles pegavam e complicavam o descomplicado. Então, só no quarto mandamento, eles inventaram 467 preceitos. Eles complicavam tanto que no sábado, por exemplo, um deles era que você não poderia cuspir no chão, no chão de terra, porque com a sua saliva umedecendo a terra e nesse pedacinho de terra existindo uma semente, aquela semente iria germinar, portanto, você teria então trabalhado. Você teria executado, não pode. Ele pegou lá, não farás nenhuma obra. Então, cuspo no chão, o chão se umedece, lá dentro daquele pedacinho de terra tem uma semente, a semente, ela eclode, e aí vai surgir uma planta, então eu teria trabalhado. Era coisas desse tipo. 40 anos para serem chamados por Jesus de hipócritas. Daqui a pouco a gente vai ler o texto no qual Jesus chama esse povo
de hipócritas. Já pensou? Você tem um curso de 40 anos, cujo trabalho de conclusão é nada mais, nada menos do que decorar 5 livros, né? Pentateuco. 5 livros. Falar de cor. E Jesus olhar para ele e falar: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Hipo, abaixo, crisia, julgamento. Ou seja, vocês não atingem aquilo que precisa ser aprendido. Vocês não cumprem, se julgam aquilo. Colocam um patamar, colocam uma régua comportamental que nem vocês alcançam. Então, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E um desses, sendo um dos principais, sendo um príncipe, ele tem uma índole boa e ele, talvez inconformado com algumas coisas, ele era um homem de índole boa. Nicodemos vai falar com Jesus. E ele vai de noite. Porque se ele fosse de dia, ele poderia ser visto. Ele poderia ser notado. Aí o pessoal do partido poderia notar que ele foi lá consultar Jesus. Então ele foi lá. E ele chega... E na sua boa índole, ele diz para Jesus: mestre, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E aí, Jesus já lança para ele um desafio. Olha, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí eu pergunto para você, todo esse pessoal que você conhece, pessoal bom de Bíblia, né? Aquele pessoal que conhece muito texto. Será que eles sabem o que é novo nascimento? Um camarada que decora os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, o Pentateuco. Jesus lança para ele o seguinte, falou: ninguém, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, você não consegue enxergar o que é reino de Deus. O que é reino de Deus? Reino de Deus é o domínio de Deus. Deus está dominando. Você está vendo Deus trabalhando aqui, mas Deus está dominando. Você está vendo anjos aqui? Não, você não está vendo, mas tem anjos aqui. Você está vendo Deus controlar o universo todo? Deus agindo na sua sabedoria, permitindo em alguns lugares, dirigindo em outros. Deus governa o mundo com 2 critérios: o critério diretivo, com o qual ele faz a história, e o critério permissivo, com o qual ele dá aos homens as rédeas da história, mas não é surpreendido e, se for necessário, ele, por decurso de prazo, ele intervém. Então, isso é o reino de Deus. Ele está permitindo em alguns lugares, é o permissivo. No diretivo, ele está fazendo a história, mas no permissivo, ele está dando aos homens as rédeas da história. É por isso que uma caminhada que deveria ser de 40 dias se torna uma caminhada de 40 anos. Mas tudo isso é reino. Deus não continuava lá? Vocês não conseguiram vencer esse trecho aqui em 40 dias, eu vou embora e vocês ficam aí no meio do deserto. Foi assim? Não. Continuou lá, mandando maná, coluna de fogo à noite, coluna de nuvem de dia. Esse é o reino de Deus. Deus está dominando. Deus domina sobre tudo e sobre todos. O Salmo 23 é uma verdade para aqueles que são ovelhas. Isso é o reino de Deus.
Mas quem é apegado à cultura inútil não consegue enxergar isso. Não consegue. Olha, quem não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus de maneira alguma. Você não consegue enxergar as coisas espirituais. Você não consegue. Você vai chegar aqui frio e vai sair gelado. Você vai abrir a Bíblia e não vai sentir Deus falando. A palavra de Deus, logos, que é uma palavra dita, ou a palavra de Deus, rema, que é uma palavra dizente, você não vai ver. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não, quem não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Já pensou? Jesus fala isso. E aí ele se agrava, ao invés dele ficar quietinho, ele avança um pouco mais. Mas como pode um homem nascer sendo velho? Como pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer de novo? Ah, príncipe de Israel, olha o que você está falando. Jesus disse, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Primeiro, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E segundo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí complicou tudo. Aí está complicado. Mas para que eu estudei tanto? Para que eu estudei tanto? Para que eu fiquei decorando? Olha só, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Para que eu fiquei lendo isso aí tudo? Para que eu estudei? Eu sei, sou doutor da lei, eu sei onde se aplica essa e aquela lei e tal. Mas não consigo ver o reino de Deus. E agora Jesus está dizendo, piorando a situação. Não pode entrar no reino de Deus. Então o que eu aprendi não é cultura útil, é cultura inútil. Aí Jesus diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E aí Jesus vai complicando mais a vida do príncipe e doutor da lei. Ele vai, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Porque, como é que você está vendo esse vento? Tem um vento aqui dentro? Tem. Chama-se Ruach, que é o vento do Espírito. O vento que leva as pessoas de um lugar para outro. Eu contei para vocês um pouco ontem. O vento levou a gente de um lado para o outro. Mudamos no mínimo 15 vezes. De repente o vento me leva lá para Eu e a Magda coloca a gente num ônibus, não tinha passagem, mas o vento segurou 2 passagens para nós, porque ele queria alcançar uma pessoa, um viciado, um dependente químico, que é primo, e hoje é um missionário, é primo da diaconisa Vilma, que nós nos sentamos no banco da frente dele, e ele estava no banco de trás, e ele estava me procurando há um mês. O vento é assim, mas você não vê vento? Que vento é esse? O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. E assim é todo que é nascido do Espírito. Aí Nicodemos avança um pouco mais. Como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre, aí que é o grande atestado desse tema. Tu és mestre em Israel.
e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Então, o que você viu? Você só pode falar daquilo que você viu. É aquilo, Paulo diz, se profecia seja segundo a medida da fé. Então você não deve falar coisas espirituais para quem não tem experiência nenhuma no mundo espiritual. Você vai falar que ouviu a voz de Deus para quem não acredita em profecia? Você vai falar que viu sinais, prodígios e maravilhas para a pessoa que não acredita? O que vai ser? Você pode estar promovendo o quê? Aquilo que está lá no Salmo 4. Filhos dos homens, até quando transformareis a minha glória em infâmia? Olha, ele está dizendo o seguinte, ó, nós falamos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Isso é o máximo que você chegou. É onde você chegou, Nicodemos. O máximo que você chega nisso. Não dá para exigir mais de você. É muito tempo você fazendo parte do Sinédrio, você estudando, você numa alta cadeira de liderança na nação judaica. E é por isso que vocês não olham em mim e não me veem como filho de Deus. Você não vai me ver mesmo. Porque precisa nascer de novo. Como é que é o novo nascimento? Mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí ele fala do que é o novo nascimento. Os quais não nasceram do sangue. Ora, ele está falando da questão consanguínea. E Nicodemos falava o quê? O Espírito Santo falando através de João, os quais não nasceram do sangue. Não é pelo aspecto consanguíneo que eu me torno um filho de Deus. Não é pelo fato de eu ser oliveira. Não é pelo fato de eu ser um pastor, de uma família nobre, ter sangue azul. Não é pelas os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, ou seja, da minha própria vontade. E em terceiro, nem da vontade do varão. Não é ninguém que me coloca. Não é alguém, não é uma projeção de alguém que me faz me tornar um filho de Deus. Uma pessoa nascida de novo. E o Espírito Santo, através de João, diz mais de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E ele, doutor da lei, príncipe em Israel, não sabia disso. Olha, tu és mestre em Israel, não compreendes essas coisas? E aí no versículo 12 diz... Aí é que, aquilo que eu tinha falado, gente, eu perdi a vontade, agora há pouco conversando com o pastor, falei, você não vai contar que você vai usar o termo assim, Deus me falou. Não fale isso, porque você vai numa pessoa com dificuldade para acreditar nisso, falou, eu estou certo, Deus está colocando forte no meu coração, fale dessa maneira, porque senão ele vai falar besteira. E vai falar besteira, ele vai entristecer você e pode até entristecer o Espírito Santo. Olha, se falando das coisas terrenas não me credes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Mas tudo isso está em torno do quê? Em torno do quê? Em torno de uma cultura vastíssima. Nós estamos falando aí de uma Torá que não é entendida, porque desde Gênesis
até Malaquias, você vai ver o quê? Jesus virá. Aí ele não entende. E Jesus veio e está ali diante dele e ele não está entendendo. Os profetas todos falaram. A lei mostrou. Por que eu estou estou oferecendo um cordeiro aqui? É porque vai vir um cordeiro depois. Isso é sombra dos bens futuros. Mas o mestre não é nascido de novo. Não consegue entender. Ele não vê que o cordeiro que estava sendo oferecido, que aquele cordeiro lá de Abel já falava, aquele cordeiro que anteriormente tinha cobrido a nudez de Adão e Eva, aquele carneiro lá de Abraão, lá que Deus mostrou para Abraão para ser oferecido no lugar de Isaac, ele não consegue ver isso. E quem não nasce de novo não consegue enxergar, gente. Nisso tudo nós aprendemos o seguinte: você fala com uma pessoa no nível dela. Porque senão ela pode, não vou dizer blasfemar, mas ela pode falar uma besteira, transformar a glória do Senhor em infâmia. A filha dos homens, até quando transformareis a minha glória em infâmia? E aí Jesus vai mais fundo ainda. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Pronto. E agora, Nicodemos? E agora, Nicodemos? Ou você busca a fórmula do novo nascimento, ou você vai ser como diria meu pai, né, em relação aquela tropa que carregava os livros, levava nas escolas rurais lá em Pernambuco, no Agreste de Pernambuco. Aquelas tropas, com mulas, com burros, carregados de livros escolares, cartilhas, que eram distribuídos nas escolas. E eles falavam assim: se o burro soubesse pelo menos 10% do que ele está carregando, ele não carregaria, ele não seria burro. E aí vem o termo, um burro carregado de livros. Aprenda aquilo que é necessário. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha o que acontecia. Olha Jesus falando para os escribas, para os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino de Deus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. E aí, olha só. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos, cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que nele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele, por aquele que nele habita. Quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
porque dás dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tens negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guia cegos, coais o mosquito e engolis o camelo. Para quem Jesus está falando? Com uma turma de analfabetos? Não. Jesus está falando pessoal que tem 40 anos de escola rabínica. 40 anos de decálogo divino. E aí, veja, quem é nascido de novo, olha para o mandamento e diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Porque você quer tornar a Bíblia uma cultura útil, então passe pelo novo nascimento. Aí você vai enxergar os pronunciamentos de Deus através dela. Quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Então, queridos e queridas, vamos selecionar nesse tempo no qual as esponjas dos registros mentais estão encharcadas de informação. Faça uma análise do que é realmente útil. Do que é útil, daquilo que vai fazer de você um salvo. As Escrituras de mim testificam, diz o Senhor. Se a leitura da Bíblia não te levar para Cristo, está tudo errado. É um tratado cristocêntrico. Jesus virá, Jesus veio nos evangelhos. Jesus voltará a partir de Atos. Então, que todos nós aprendamos. Simpático era o rapaz. Nicodemos, quem viu a série, viu que ele é um simpático, ele acabou sendo útil em muitos momentos. Ele acabou, sim, interagindo bastante com José de Arimateia. Mas que você aprenda com isso tudo. Será que eu não gastei muito tempo naquilo que não tem muito valor? Como disse Paulo, ninguém saiba mais do que aquilo que devia saber. Saiba aquilo que é realmente útil. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar? Vamos ficar em pé? Libertará todo aquele que conhecer a palavra de Deus, que seu Filho enviou, para que todo que nele crê, vida eterna possa ter. A verdade é que na cruz, quando levantaram Jesus, todos foram nele atraídos, e na sua ressurreição houve a nossa inclusão.
verdadeiramente estamos livres. Somos livres para amar nosso Deus e Pai, adorar em espírito e em verdade. A verdade libertará todo aquele que conhecer a palavra de Deus, que seu Filho enviou, para que todo que nele crê vida eterna possa ter. A verdade é que na cruz, quando levantaram Jesus, todos foram nele atraídos, e na sua ressurreição houve a nossa inclusão. Verdadeiramente estamos livres. Somos livres para amar nosso Deus e Pai, adorar em espírito e em verdade. A verdade é que na cruz, quando levantaram Jesus, todos foram nele atraídos, e na sua ressurreição houve a nossa inclusão. Verdadeiramente estamos livres. Somos livres para amar nosso Deus e Pai, adorar em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Eu contei algumas vezes aqui, mas é bom repetir sempre num momento como esse. Meu sobrinho, que hoje é um médico, um cirurgião renomado, quando ele era pequenininho, pequeno, né? Lá no MCA, lá no departamento infantil da igreja, ele chegou para a tia lá do departamento e falou assim, igual nós temos a tia Jacira aqui, né? Falou assim, tia, Deus, Jesus vem nos salvar do quê? Nós não estamos em perigo. Quem não é nascido de novo não consegue enxergar que existe perigo mesmo, não. Jesus vai fazer o quê? O negócio está tão bom por aqui, a gente não consegue enxergar que existe perigo. Que existem, como disse Martinho Lutero, demônios não contados querendo nos devorar. No hino Castelo Forte ele diz isso. Mas não enxerga mesmo. Quem não entra no reino de Deus não pode ver um reino de Deus, não vê uma outra dimensão que existe, que coexiste juntamente com a nossa dimensão, que é do físico, do palpável. Não consegue ver. Então, o grande segredo que Deus está passando hoje para todos aqueles que estão cultuando é o seguinte: novo nascimento abre a sua visão para a realidade do reino de Deus, que está muito acima de reinos de homens transitórios, medíocres, limitados. Ele está acima disso tudo. Ver o trono de Deus é algo para quem é
não alguém formado lá na leitura, na decoreba dos 5 primeiros livros da Bíblia. Mas é importante ler. Mas ler nesses termos que nós cantamos aqui. A verdade é lida para quê? Você lê a palavra de Deus para quê? Para que consiga o quê? A liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fora disso, ela é cultura inútil. E ela toda, de Gênesis a Apocalipse, ela liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, dizendo Jesus virá, Jesus veio, Jesus voltará. Ela todinha ela é libertadora. Vós cuidai, vós examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. E aí você olha para isso, mas elas está testificando de Cristo e ninguém está enxergando que existe um Cristo que está sendo apresentado em forma de sombra de bens futuros e ninguém está entendendo quem é esse Cordeiro. Mas quem tem a visão espiritual, como João Batista, olha, Jesus vem vindo, ele fala, eis aí o Cordeiro de Deus. Enxerga. Importa-vos nascer de novo. Se você ainda não passou por esse processo, peça a Deus que aquele momento do batismo tenha sido, porque o batismo é uma demonstração exterior de algo que aconteceu interiormente, que é o novo nascimento. Morte do velho homem, sepultamento e, ao sair da água, ressurreição. É um novo homem, é um novo ser. Aí enxerga. Eu estou vendo tudo, entendendo tudo que está acontecendo. Fale com Deus agora. Senhor, nós te louvamos, porque a tua palavra continua sendo, na nossa vida, o alimento que precisamos, mas nessa noite a ênfase foi em que ela continua sendo a grande libertação que nos coloca numa outra dimensão. Coloca dentro de uma visão que é muito mais abrangente do que simplesmente aquilo que vemos com os nossos olhos carnais. A dimensão da fé nos leva a vermos realmente que o Senhor reina e está vestido de majestade, como diz a tua palavra. Ó Deus, trabalha na vida do teu povo. Em nome de Jesus Cristo, trabalha com profundidade. Em nome de Jesus nós oramos. E para a glória de Jesus dizemos amém. Podeis vos assentar por um instante.